E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje vim trazer para vocês mais um review literário. Dessa vez voltando com Sandman, agora o volume 11, né? Noite Sem Fim. Bom, mas antes, lembro vocês de já ir deixando o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com pessoas que vocês acham que possam gostar do tipo de conteúdo que a gente faz aqui. E também não esqueça de assinar o sininho para receber as notificações. Lembrando que fazemos vídeos sobre animações, onde eu faço vídeos de primeiras impressões e impressões finais de animes da temporada regular, e também temos os vídeos sobre reviews literários como esse, onde eu trago ali minhas impressões sobre várias obras que eu estou lendo, principalmente quadrinhos, e vídeos de tecnologia, né, produtos aí tecnológicos ou até de outras coisas que eu compro e acho bastante interessantes e úteis aí para o cotidiano. Só para mostrar um pouquinho das coisas que devem estar vindo aí para o canal, deixo aqui para vocês, ó, já mostrando um fone de ouvido que eu comprei recentemente, né, o Trania T40, que inclusive estou usando aqui e devo fazer um review aqui. É um fone para quem pratica esportes, que tem a hastezinha para prender. Tem também a Echo Dot, que deve logo estar chegando aí um vídeo para o canal, Fire Stick TV e coisas do tipo. Mas voltando ao tema do vídeo, né, o Sandman, volume 11 dessa edição comemorativa de 30 anos de Sandman. Indo para sinopse, né, dessa obra aqui, nós temos em Noite Sem Fim um deleite tanto para os fãs do Neil Gaiman quanto para os novos leitores, seja assombrado, agridoce, erótico ou digno de pesadelos. Os 7 contos dessa edição, um para cada um dos perpétuos, revelam estranhos segredos e surpreendentes verdades. Cada história é ilustrada por um grande quadrinista, né? Vocês podem ver logo na capa aqui o nome de todos os envolvidos, que estão de muito parabéns, né? Porque realmente umas artes aqui únicas e de alguns estilos que eu particularmente aprecio muito. Com relação à impressão, né, a qualidade da edição, mantém aquele papel típico das outras edições, né, aquele papel de jornal e quadrinho mais antigo, que é bem fininho, mas assim, é de boa qualidade. A brochura também tá ok, né, vocês podem ver aqui que ela é bem feitinha, né, como nos outros, tendo apenas uma única falhazinha aqui, que também aconteceu no volume 10. Vocês podem ver que tem uma pequena sobra aqui das folhas para capa, né? Também aconteceu nesse volume 11, mas não é nada que vai estragar a sua experiência, embora logicamente a gente preferisse que fosse perfeita. E ele tem também uma capa particularmente bonita, né? Eu adorei esse tom de rosa aqui nessa capa, ficou muito bonita, né? Observem aí também a lombada, né? Muito bem feitinha, realmente gostei demais, achei muito bonita essa arte de capa, é melhor do que a da edição original, na minha opinião. E indo para a história, né, no capítulo 1, que chama Morte em Veneza, que é o capítulo da morte, nós temos um nobre rico e excêntrico e um veterano de guerra que volta à cidade de origem da sua família para lembrar de um estranho e único encontro que ele teve na sua juventude, com que a gente vai descobrir ser a morte. As duas histórias elas se desenvolvem em paralelo. E como nós, como leitores de Gaiman, ou mesmo até quem está começando agora, já deve perceber que essas histórias vão convergir em algum ponto. Vemos que o nobre, junto com a sua corte, se afoga em prazeres dos mais espalhafantosos e estranhos, mostrando aqui para vocês, realmente umas coisas assim bem loucas, aqui no que parece ser uma ilha paradisíaca isolada, ali aproveitando os prazeres da vida das formas mais bizarras que você pode pensar. E o veterano de guerra visitando ali a cidade de origem da família dele, que é Veneza, voltando aqui para os prazeres lá do cara, dos mais estranhos, lembrando, o veterano no caso, lembrando ali da sua família e de viagens que ele fez no passado, do encontro dele com a morte quando ele era jovem, também da vida dele como soldado, né, das experiências. E aí, voltando para aquele mesmo lugar onde ele teve o primeiro encontro com a morte, ele encontra com ela novamente, né, e ela lembra que ela estava esperando por ele, né, para alguém que abrisse essa porta dessa fortaleza antiga e arruinada, né, que vocês podem ver aqui na imagem, né? E aí a gente aparentemente faz ali umas inferências, né, de que esse lugar onde eles estão no passado era esse local onde o nobre e a corte dele estavam, e que aparentemente tinha algum tipo de feitiço ou encantamento que permitia esse local se isolar do tempo e do espaço, inclusive das entidades dos perpétuos como a morte, permitindo que eles vivessem ali eternamente enquanto os selos perdurassem. Aparentemente qualquer pessoa poderia ter rompido esse selo, com exceção da morte, e aí depois que o cara quebra lá, ela consegue, né, finalmente tomar a vida destes que estavam escapando dela por tanto tempo. Ele acompanha, né, o soldado acompanha todo esse processo,
começando a ter uma noção de quem é essa pessoa que ele ajudou. E ele acorda ali naquela ilha e reflete, né, sobre que ele vai voltar à vida dele, né, no exército. E vai continuar procurando por ela e mandando pessoas para ela. E assim termina esse capítulo, que eu gostei bastante. Não é o meu favorito dessa obra, eu vou chegar lá, mas é um bom capítulo, como as coisas relacionadas à morte costumam ser. No capítulo 2, que chama O Desejo, o que experimentei de desejo, né? A gente tem uma história do meu estilo de arte favorita, que parece aquelas pinturas em aquarela, né? Um desenho bem estilizado, mas ainda assim clássico, e a paleta de cores também muito boa. Aqui, ó, para vocês verem um pouco da arte. Tem uma pegada também erótica. Temos a história de uma bela jovem que se apaixonou por um talentoso e belo guerreiro da sua aldeia, mas esse cara era aquele tipo de cara que não tinha uma mulher específica, né? Ele gostava de estar com várias mulheres, né? E ela era de um tipo que não dava bola para ele a princípio, mesmo gostando dele. Exatamente porque ela o achava fútil nesse aspecto. E ela queria que ele só tivesse olhos para ela. E aí, depois que ele sai para aventuras bélicas, né, para conquistas, ela procura um jeito, né, de conseguir isso, que ele só tivesse olhos para ela, e ela acaba encontrando com um desejo. A gente vê aqui ela se encontrando com um desejo após a busca dela, e ele dando conselhos para ela e dizendo o que ela teria que fazer para conseguir o que ela queria. Mas sempre fica no ar aquela ambiguidade que o desejo sempre deixa, né? De que as coisas que você alcança com a ajuda dele sempre são de alguma forma problemáticas. E aí nós vemos ela alcançando, né, com a ajuda dele, esse herói na aventura dele quando ele volta, ela conseguindo ali conquistá-lo, seguindo os conselhos do desejo, e ela consegue o que quer, se casa com ele e vive com ele por um longo período. E eu gosto muito que os enquadramentos, né, as posturas das personagens, os olhares, as expressões, conseguem passar esse ar erótico sem ser apelativo, que é uma coisa que eu gosto bastante. E o tempo passa, né, e chega de repente para ela ali a notícia, quando ela já tá casada com ele e lidera com ele, né, o vilarejo lá onde eles moravam. Chega um grupo de guerreiros que matou, né, o marido dela. E diferente do que a gente espera, ela parece bem calma e decidida, e ela recebe esses caras assim com festa, com banquete, e começa a tentar seduzi-los, né, ao longo do processo, e vai jogando ali uns contra os outros, permitindo a ela conseguir, né, a vingança pela morte do marido dela. A gente vê que ela seguiu a vida, né, se casou novamente, teve filhos, viu a vida dos filhos passar, envelheceu, mas no fim ela nunca esqueceu desse primeiro amor dela, do sentimento, do desejo forte que isso deu para ela. Sempre ficou na memória dela, e ela se perguntava se os filhos dela conseguiram viver uma experiência tão intensa quanto a dela. E logo em seguida a gente tem aqui o conto que é o meu favorito, que é o capítulo 3, que é o capítulo do sonho, né, do Morpheus, onde a gente vê uma história bem antiga relacionada com ele. O nome dessa história é O Coração de uma Estrela, e a gente vê alguém contando, né, a história para o que parece ser sua filha, de Quilala e Morpheus. Temos aí mais uma amante do Morpheus, e essa história parece se passar num tempo bem primordial, assim, quando as estrelas mais antigas ainda eram jovens, e a gente vê a Quilala, né, que aqui, quando a gente lê isso aqui, eu, por exemplo, já peguei algumas referências, né, ela manipulando a energia do fulgor, né, essa energia verde, usando a força de vontade. Você olha a aparência dela, depois vou falar mais um pouco dessa referência, porque tem mais umas deixas aí que evidenciam mais a que isso está se referindo dentro do universo da DC, dos super-heróis, mas acho que só disso alguns já devem ter tido a sacada aí. Então ele vai contando, né, sobre essa experiência da Quilala com o Morpheus, onde o Morpheus convidou ela para acompanhá-lo em uma assembleia ou parlamento de seres cósmicos, onde os irmãos deles estariam, né, e ele queria apresentar a Quilala para os irmãos. E aí a gente tem uma arte que é a minha favorita desse volume, e também uma das minhas favoritas de Sandman como um todo, né, o palácio que foi construído para receber essa assembleia cósmica. Vocês veem que o estilo de arte é daquele mesmo estilo que eu gosto da história anterior. Eu realmente curto demais esse estilo. E aqui a gente vê, né, ele já apresentando a Quilala para Mizar, que é a estrela que está organizando esse evento, essa azulada, né? E também encontrando com o Desejo, né? E a gente descobre que ele teve um papel no encontro do Morpheus e da Quilala. E aí ele tem uma reação ali amena, mas ele, como sempre, parece ter aquele sempre toque ácido. Mas ele parece estar em muitos bons termos com o Morpheus nesse momento, que é surpreendente.
Então parece que nesse momento não aconteceu nada que rompeu a relação deles que a gente conhece nos volumes anteriores. A gente vê também ela já conhecendo ali a estrela que a gente descobre se chamar Hal, que é essa vermelha aqui, que também tem uma referência, né, com relação a ela no que se refere ao universo da DC. E a gente vê ela ali trocando palavras com o Desejo e a gente vê o Morpheus conversando com as outras estrelas ali. E tem essas 3 estrelas, né, a Mizar, o Hal, que eu já falei, e essa azul aqui que é o Stor-Oa, que também tem um papel muito importante nessa história. Tem também o Helios, né, que é esse amarelinho aqui, que também vai ter um outro papel e também faz referência a uma coisa importante. E aí ela vai conhecendo os outros irmãos, né, ela conhece a morte ao longo do processo, que é bem diferente da morte que a gente conhece nos outros volumes. Aqui ela parece mais cínica, mais indiferente, como se nada importasse para ela. Ela também conhece em seguida a Delirium, né, que na época não era Delirium. Outra coisa interessante, aqui a gente vê a Delirium sendo Deleite, né, antes da grande mudança pela qual ela passou, que a deixou, entre aspas, quebrada. Então você vê que ela tem essa aparência infantil e inocente e parece ainda muito mais feliz. Vai tendo o avanço, né, desse processo, ela encontra também o Destruição, que parece também diferente do Destruição que conhecemos, um pouco ali ainda indeciso, menos seguro de si, sempre procurando as palavras certas para falar com os outros, para mostrar seu ponto de vista, mas gentil como o Destruição que a gente conheceu. E o último irmão que ela conhece, que é o Destino, que revela para ela algumas coisas interessantes sobre o próprio papel dela nessa história. Ele revela para ela que a relação dela e do sonho vai servir de referência para uma decisão futura em um encontro dos perpétuos sobre relações amorosas entre perpétuos e mortais. Deixa ela refletindo sobre a relação dela com Morpheus, se realmente há amor aí. E aí já volta a história para a Assembleia dos Seres Cósmicos, e aí a gente vê uma discussão sobre as fronteiras e como organizar a estrutura do espaço nessa existência, até que a gente vê o Stor-Oa olhando para ela de uma forma curiosa e depois se aproximando dela e conversando com ela, fazendo ela entender melhor quem são essas pessoas e o que elas são. E ela finalmente vai ali caindo na real ao perceber que o próprio Stor-Oa, né, esse ser verde, né, em chamas, que é a estrela Stor-Oa, que é a estrela do sistema dela, né, é a estrela do planeta dela, Oa. E aí a gente vê a conexão que eu falei das referências, né? A gente percebe que a Kilala, na verdade, provavelmente é do mesmo povo que criou a Tropa dos Lanternas Verdes. Aqui fica bem evidente. E que esse cara nada mais é do que o Sol de Oa. E ele começa ali a se aproximar da Kilala. Ele revela também a questão do sonho, não ser o rei de um reino do sonhar, mas ser o sonho, o próprio sonhar, né? A encarnação do sonhar. E de todas essas pessoas terem esse papel. A gente vê também o Desejo lançando um olhar de quem sabe o que está acontecendo. E vemos ele se aproximando aqui rapidamente, em pouquíssimos quadros. Eu até destaco que aqui, quando eu vi ele se apaixonando, né? Nessa sequência tão curta de quadros, e no que pareceu ser de fato só uma conversa ou duas entre os dois, e já tendo esse amor desenvolvido de uma forma tão repentina entre os dois, eu achei meio forçado. Foi a primeira vez lendo Sandman que eu tive essa sensação de que não me pareceu fluido isso aqui, essa coisa espontânea. Tipo, ela tava com um sonho ali e de repente começou a se envolver com o cara e já amava o cara, e tudo assim muito repentino. Eu acho que poderiam ter quebrado esses encontros entre o Stor-Oa e ela para dar a sensação de que isso estava acontecendo ao longo da Assembleia e não de uma vez só. E aí a gente vê o sonho saindo ali, impassível. A gente já imagina o jeito que ele esteja conhecendo a peça. Ele vai ali procurar o Desejo para tirar satisfação. No processo ele se depara com a Desespero, que está discutindo com o Hal, que é essa estrela vermelha aqui, que a gente vai descobrindo pelas ideias que ela dá para ele como seria maravilhoso se você criasse uma civilização destinada a desaparecer rapidamente. E a gente percebe que o Hal provavelmente é o Sol de Krypton, que vai dar origem aí ao Superman, né? Então a gente vai pegando essas referências pequenininhas aí. E vemos também quando ele encontra o Desejo, né, que de fato o Desejo estava ciente, ou pelo menos esperava, que tudo isso aí ia acontecer, da relação entre o Stor-Oa e a Kilala. E que meio que ele
e foi uma brincadeira da parte dele. E aí a gente parece ver o começo da inimizade entre ele e o sonho. Aí parece que foi o ponto de ruptura onde começou essa inimizade. E antes do final dessa história a gente tem ele conversando com as estrelas, se despedindo, porque ele estava meio de saco cheio, e conversando com Hélios, que a gente vai descobrir que na verdade é o Sol da Terra, conversando sobre a possibilidade de convidar falar que o sonho sempre vai ser bem-vindo no sistema dele. E a gente descobre no final que toda essa história na verdade era o Hélios contando para a Terra, recém-desperta, uma história que é bem legal. Logo em seguida a gente vê a história da Desespero, que é uma história bem diferentona, né? A gente percebe que a história da Desespero, na verdade, não é bem um conto. Ela é literalmente uma sequência de retratos que tenta expressar a essência da personagem a partir de situações desesperadoras. Não é à toa que a história se chama 15 Retratos de Desespero. E aí a gente acompanha várias sequências, né, aqui, da personagem. A gente vê que os primeiros quadros são muito para dizer quem é ela, como ela se sente, e depois a gente vai acompanhando aqui em cada quadro uma situação desesperadora de alguma pessoa, né? Primeiro a aparência dela, depois um padre acusado injustamente de abusar uma menina que não consegue convencer os demais da sua própria inocência, a percepção de que poucas coisas deixam feliz, né? Aqui nessa 2. No quadro 3, a gente já tem a situação de um criador de gatos que se esforçou, né? Ele tinha problemas financeiros, mas mesmo assim se esforçou para cuidar de vários gatos. E aí depois ele volta e se depara com eles brutalmente mortos na casa dele e entra em desespero. Uma pessoa que tem um amor compulsivo com alguém que ela nunca mais pode ter, e por isso também se encontra em uma situação de desespero, realmente uma situação doentia. Temos também alguém que se depara com a pessoa amada morta pelas suas próprias mãos e então percebe a besteira que fez e que não tem como voltar atrás. Situações em alguém que ficou desempregado, não conseguiu contar para a família e acabou se envolvendo com crimes para conseguir alguma renda, até que ele foi exposto para a família com uma visita da polícia na porta dele, dizendo que ele não estava empregado quando a mulher disse que o marido estava trabalhando. Tem várias situações assim bem desesperadoras na história, e eu acho que conseguiu encarnar bem a proposta do que é a Desespero e do que ela representa. Eu achei a proposta interessante, nos dá uma visão única sobre o que é a personagem, mas sendo sincero, não sou muito fã de ler histórias organizadas dessa maneira. Eu prefiro histórias mais tradicionais. Mas foi uma experiência interessante, como conjunto com as outras histórias, eu acho que funciona muito bem. Aí a gente tem também o capítulo 5, que é o capítulo da Delirium, que tem uma proposta parecida, né, com o da Desespero, nesse sentido de apresentar meio que pela ótica da personagem. Se chama Entrando. Novamente a gente tem essa imersão na perspectiva. A Delirium recruta um grupo de delirantes para ajudar ela a salvar uma das pessoas que está no domínio dela, uma jovem traumatizada, está presa na própria mente por não conseguir lidar com o que aconteceu, alguma coisa que a traumatizou. E aí a gente reúne homens e mulheres que veem coisas que ninguém mais vê, ou enxergam sinais e conspirações em todos os lugares, frequentemente associadas a traumas pessoais que tiveram em algum momento. Um senhor que acredita na própria criação dele, né, na ficção que ele criou, um defensor de uma fé que foi revelada para ele, que ele tem que espalhar ela para os outros, todos unidos para salvar uma garota incapaz de se defender de um monstro, de um agressor. Para mim, tem os méritos do conto anterior da Desespero, né, dessa questão da perspectiva, só que consegue ser mais coeso e fazer mais sentido em um livro de contos. Então eu diria que meio que tem os méritos que o outro não tem. E aí a gente vê, né, um pouco da situação da vítima e dos outros, né? Você vê que é pelo o olho da Delirium, né? Essa questão das cores, de elementos desconexos. Então faz muito sentido mostrar as coisas dessa forma, sendo que é um capítulo que a gente está pela ótica da própria Delirium. Então eu gostei dessa proposta, achei que fez muito sentido. E a gente vai para o capítulo 6, o penúltimo, que é o capítulo do Destruição, que é uma história aí que se passou entre alguns momentos ali de outras histórias que a gente acompanhou nos volumes anteriores. A gente acompanha uma pesquisadora que sonha, às vezes acordada, com várias formas de apocalipse,
até que um colega oferece para ela uma oportunidade de se envolver numa pesquisa secreta longe de tudo. Um caminho para trocar de ares, né, que ela pensou que ela precisaria. E a pesquisa arqueológica envolve objetos de um passado que nunca existiu, mas que parecem ser perfeitamente verídicas e genuínas. Então, no local, ela encontra 2 estranhos que a gente já identifica ali como Destruição e a Delirium, que parece ter alguma relação com o que eles estão investigando, e chamam a atenção dela, em particular o Destruição. Ele acaba ajudando na pesquisa, né, e parece saber algo sobre a origem desses artefatos. Inclusive, ele salva ela de um objeto que quase matou ela ali e explodiu as áreas ao redor. Até que um grupo de pessoas a serviço de uma indústria química toma o controle da pesquisa e do local, e aí ela decide sair da pesquisa e voltar para casa. E quando ela sai, ela vê um clarão que aparentemente apaga tudo que estava no local onde estavam essas coisas arqueológicas, que estava numa ilha. E a ilha simplesmente some como se nunca tivesse existido. E ela fica se perguntando o que aconteceu, né? Qual foi o destino que tomou aquelas 2 pessoas diferentes que ela tinha encontrado. E aí a gente tem o capítulo 6, que é o capítulo do destino, né? O irmão mais velho ali do grupo. E a gente se depara com o destino caminhando pelo seu jardim, refletindo sobre o destino, né, passado, presente e futuro. O nome do capítulo é o que também dá nome ao volume, né, Noite Sem Fim. E lá ele contempla os símbolos dos seus irmãos e tudo que já foi, é e será sobre todos e cada um dos seres viventes. É mais um conto simbólico, né, algo como um epílogo, um pós-crédito. Ele é poético e belo, porém curto, e não é um conto propriamente dito. No geral, eu acho que eles fazem um bom conjunto, né? Mostrando aqui para vocês, né, esses momentos narrados aí do destino. Tem umas imagens bem bonitas aqui. E a gente finda a história. Mas como eu disse, no geral, acho que fazem um bom conjunto de aprofundamento em cada um dos perpétuos. Para aqueles como eu que gostam de qualquer momento em que eles aparecem, certamente vai ser um deleite. E se tornou um dos meus favoritos pela diversidade de estilos de contar a história e pelo próprio tema, né, os perpétuos. E aí eu lembro vocês novamente de deixar o like, né, se inscrever no canal e recomendar as playlists do canal para pessoas que vocês acham que podem gostar. Deixo aí o link na descrição para quem tiver interesse pelo livro, eu comprei na Amazon. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.